Um ótimo dia a todos que acompanham o podcast da Prefeitura de Maracanaú. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, uma iniciativa que está fazendo a diferença na vida de quem trabalha o dia todo e não consegue ir ao posto de saúde nos horários tradicionais. Desde 2006, a Secretaria de Saúde de Maracanaú implementou o terceiro turno em postos de saúde do município. Atualmente, 5 unidades básicas de saúde contam com o serviço. Quer entender como funciona, onde já está disponível e o impacto disso na vida da população? Fica com a gente que o episódio de hoje está imperdível. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Emanuele Cristina, que é gerente do Programa Gestão em Saúde da Secretaria de Saúde de Maracanaú. Emanuele, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa unidade de terceiro turno. Perfeito. Emanuele, queria começar te perguntando qual o objetivo da gestão municipal implementar mais um turno de atendimento em postos de saúde aqui do município? Pronto. Um dos objetivos do terceiro turno é ampliar e melhorar o acesso da comunidade aos serviços de saúde da atenção primária aqui do município de Maracanaú. Legal, Emanuele. E assim, quais os postos atualmente estão atendendo em terceiro turno e como eles foram escolhidos para que esse serviço pudesse ser disponibilizado? Atualmente, nós temos 5 unidades funcionando no terceiro turno, que são elas: a unidade João Pereira de Andrade, no bairro Boa Vista, Elias Boltala, funcionando ali no bairro do Gereissati 1, Flávio Belisário, funcionando no Piratininga, Juarez Isaías, funcionando no Novo Oriente, e a unidade Anastácio Soares, funcionando na Pajuçara. E essas unidades foram escolhidas com base em 2 critérios que a gente utilizou, que foi a localização estratégica, considerando os locais com maior densidade populacional, e o critério da unidade, da estrutura dessa unidade. Ela precisa ter uma estrutura adequada para receber esse horário estendido. Quando a gente fala horário estendido, só para a gente deixar claro para a população, qual é exatamente esse horário? Pronto. Nós temos o horário de segunda a quinta, de 16 às 20 horas. Nas sextas-feiras, nós temos o horário de 14 horas até às 20 horas. E dessas 5 unidades, nós temos 2, que é o Juarez Isaías e o Elias Boltala, que funciona finais de semana, sábado, domingos e feriados, no horário de 8 até às 16 horas. Perfeito. Aí realmente eu acho que aquelas pessoas... Porque aqui em Maracanaú, como tem muitas fábricas com um horário, por exemplo, de 2 às 10, por exemplo, mas às vezes tem aquela pessoa que trabalha de 6 às 2, né? Eu tô falando de horário de fábrica mesmo. Sim. Não conseguiriam ir ao posto de saúde no horário normal, manhã, tarde, e tem a disponibilidade de fazer o uso à noite, né? Sim, a gente tem esse horário exatamente também para ofertar esse acesso aos serviços de saúde para os trabalhadores e estudantes do horário convencional. Perfeito. E quais atendimentos o paciente ele pode ter? A mesma coisa do atendimento normal? Tem alguma diferença? Tem a diferença. No terceiro turno, nós realizamos consultas de enfermagem, consulta médica, procedimentos ambulatoriais, como, por exemplo, aferição de pressão arterial, temperatura, peso, testes de glicemia, realização de curativos, de retirada de pontos, realização de curativos, retirada de pontos, dispensação de medicação, porque nós temos uma farmácia que funciona nas 5 unidades para fazer essa dispensação de medicamentos. Nós realizamos também, em período sazonal, o teste rápido da Covid-19 e o RT-PCR, que é um exame que ele vai detectar 3 tipos de doença: Covid-19, influenza A e influenza do tipo B. Perfeito. É uma gama de atendimentos importantes, né? De serviços importantes para o munícipe, né? Sim. Agora, Emanuele, queria saber se a pessoa precisa agendar, ou assim como nos postos de saúde normalmente, é de livre demanda, como é que a pessoa tem acesso? Pronto, não precisa agendar. O atendimento do terceiro turno, ele funciona como demanda livre, demanda espontânea. Então, basta você comparecer a uma das 5 unidades de terceiro turno
portando a documentação necessária para o atendimento. Uhum. Mas assim, a gente também falou sobre a questão do atendimento voltado para o trabalhador, né? É aquela Sim. pessoa que trabalha durante o dia e não consegue ir ser atendida naquele horário de manhã e de tarde, vai à noite. Agora, exclusivamente para quem trabalha ou estuda durante o dia, ou qualquer pessoa pode ser atendida nesse horário estendido? Inicialmente, o terceiro turno ele foi pensado para os trabalhadores e estudantes do horário convencional. Porém, é um atendimento aberto a toda a população de Maracanaú. Desde 2006, né, que a gente tem esse atendimento Sim. estendido aqui no município, então eu acho que com certeza a gente já pode falar sobre resultados dessa política pública, né? Queria que você falasse da sua experiência, né, à frente do setor, o que vocês observam de resultados realmente palpáveis em relação a essa política pública? Nós temos um impacto positivo em relação ao terceiro turno. A cada dia mais, nós avaliamos que tem crescido a nossa demanda por atendimento. Isso significa que as pessoas realmente estão tendo acesso, que foi o grande objetivo da criação do programa. Então, a gente considera isso como um impacto positivo para o terceiro turno e para a saúde da população de Maracanaú. Eu imagino também, Emanuele, que por o posto de saúde estar aberto, desafoga outros equipamentos de saúde, né? Como a UPA, o hospital, ou eu estou errado? Sim, com certeza. Um dos pontos também que a gente vê como impacto positivo é essa redução da ida desnecessária aos serviços de emergência. Então, a gente está lá realmente para atender a esse público da atenção primária. Uhum. Você falou sobre números um pouco, né, de atendimento. As pessoas têm aderido ao terceiro turno? Como é que vocês avaliam o atendimento nesse horário? Sim, consideramos uma boa adesão da população. Vou trazer aqui números, até para que fique mais claro essa adesão. Nós, no último quadrimestre, de janeiro a abril deste ano, nós fizemos mais de 18 mil atendimentos à população de Maracanaú. Então, isso traz para a gente, sim, que a gente tem uma boa adesão do nosso serviço. Então, dentro disso, eu imagino que vocês devam lidar com, talvez, histórias, né? Algum relato que, por algum motivo, ficou na memória desse tempo que você trabalha junto com as equipes de terceiro turno? Sim, são muitos relatos, né, que a gente recebe da satisfação do usuário em relação ao serviço do terceiro turno. E teve um que me marcou agora recentemente. O paciente ele retornou e trouxe esse relato de que ele já tinha passado por diversos serviços, inclusive particular, e não tinha sido identificado aquele problema de saúde que ele estava tendo. E isso estava causando aflição por conta da não descoberta daquele diagnóstico. E aí ele resolveu ir procurar o atendimento no terceiro turno, onde ele foi acolhido por uma equipe extremamente qualificada e com aquele atendimento humanizado, que é o que a gente preza, né? Que seja o atendimento do terceiro turno. E ele trouxe a demanda dele para a equipe, os profissionais solicitaram alguns exames e, posteriormente, ele trouxe esse relato de que ele recebeu os resultados e conseguiu realmente diagnosticar, inclusive já estava até fazendo o tratamento. Então, para a gente, traz aquela sensação de dever cumprido, né, de que realmente o serviço está ali para beneficiar o usuário. Perfeito. E imagina que também seja um desafiante para o município, né? Manter mais um turno em posto de saúde, né? Qual é esse desafio, pegando do ponto de vista da gestão municipal? A saúde, ela é desafiadora, né? Normalmente não tem como correr disso. Um dos desafios que eu vou colocar aqui é a questão de manter uma equipe suficiente para suprir a demanda do terceiro turno. E aí aqui eu falo sobre escalas de serviço. Existe toda uma logística em relação à escala de serviço para que a gente possa não deixar furos na escala e a gente ter aquele profissional para atender a população naquele dia específico, naquela unidade. Outro desafio também é manter uma unidade funcionando com qualidade nesse horário estendido. E aí aqui eu trago a questão da
rotatividade de profissionais, tendo em vista que esse profissional que está na escala do terceiro turno, ele não é o mesmo que está naquela unidade durante o dia. Então, tem toda essa logística de alinhamento, de comunicação, para que essa unidade continue funcionando com qualidade nesse horário de terceiro turno. Um outro ponto também que é importante ressaltar e que é um desafio é o recurso financeiro. A unidade de terceiro turno, ela gera um custo mensal que não é barato. Então, não deixa de ser um desafio para a gente da gestão. E o outro ponto que eu coloco também como um grande desafio, não só da gestão, mas também dos profissionais que ali estão para atender a população, é a sensibilização em relação à documentação necessária para o atendimento. Então, gente, ela está falando aqui da importância das pessoas que forem ser atendidas nos postos de saúde, aí independente do horário, né, Manoeli? Seja no horário convencional, seja no terceiro turno, levar a documentação correta. Realmente é uma demanda que até eles nos pedem aqui na comunicação para a gente reforçar, e agora nada melhor que a Manoeli para reforçar para a gente. Sim, para fazer o atendimento nas unidades de terceiro turno, assim como também durante o dia, é necessário, crianças, precisa do documento oficial com foto ou a certidão de nascimento, mais cartão do posto e cartão de vacina para crianças menores de 10 anos. Perfeito, Emanuele. E há planos da gestão municipal e ampliar? Atualmente a gente está em 5 postos de saúde, né? Isso. Existe algum estudo no sentido de ampliar esse serviço? Pronto, não existe um plano feito ou uma unidade específica já escolhida. O que nós fazemos enquanto gestão é o monitoramento contínuo da nossa demanda. Então, se vai aumentando ali a nossa demanda, nós fazemos uma avaliação e ver se tem a necessidade de abrir uma nova unidade. Como foi feito agora recentemente, no mês de maio, nós reabrimos a unidade do João Pereira de Andrade, que é o JPA ali no Boa Vista. Então, havendo a necessidade, a gente faz sim uma avaliação para ver se vai poder abrir uma outra unidade. Perfeito, Emanuele. Então a gente recebeu aqui a Emanuele Cristina, que trabalha na Secretaria de Saúde, especificamente na gestão de um dos projetos da saúde, no caso o terceiro turno no município. Queria agradecer a sua presença e a sua fala aqui sobre o serviço de terceiro turno nos postos de saúde do município. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, tendo essa oportunidade de falar um pouco sobre o serviço do terceiro turno, que é um programa tão especial para a gestão, né, e principalmente para a população. Perfeito. Obrigado novamente. A gente fica por aqui no podcast da Prefeitura de Maracanaú. Até a próxima.